Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Allianz Sonai Shopping Centers para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Salles, diretor-presidente, Leandro Lopes, diretor de operações, Carlos Correia, diretor financeiro e Daniela Guanabara, diretora de estratégias e relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.allianzsonai.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@allianzsonai.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Salles, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo interesse nos resultados da Allianz Sonai. Encerramos agora o primeiro trimestre de 2021, em que mais uma vez tivemos de enfrentar as consequências da pandemia de Covid-19 no Brasil. Especialmente em março, precisamos fechar novamente a maior parte dos nossos shoppings, devido às restrições impostas por governadores e prefeitos ao funcionamento do comércio, em quase todas as grandes cidades do Brasil. Já debatemos muito com as autoridades sobre o fato de que o comércio, especialmente os shopping centers, são locais controlados e seguros, nos quais são seguidos os protocolos de uma forma muito rígida. Nos meses em que abrimos os shoppings anteriormente, não vimos aumento no número de casos nem de fatalidades por conta do Covid. Quando o número de casos começou a aumentar em janeiro, pôde-se identificar facilmente que houve correlação entre o aumento de infecções e o relaxamento dos cuidados em atividades de recreação ou eventos familiares. Pela experiência até agora, não se identifica a correlação entre o aumento de casos e o funcionamento dos shopping centers. De todo modo, apesar de todas as dificuldades, os nossos shoppings se mostraram mais uma vez destinos muito valiosos para os nossos consumidores, tanto presencialmente quanto online. Agora, estamos novamente com todos os nossos shoppings já abertos. Acredito que com o avanço da vacinação, o pior ficou para trás. Daqui para frente, esperamos uma retomada das atividades de uma forma mais próxima da normalidade. Entendemos que as vendas e a demanda por serviços nos nossos shoppings comecem uma forte recuperação, como vimos no quarto trimestre do ano passado. Em relação aos resultados, neste trimestre, tivemos uma atividade comercial muito forte, terminando o período com uma ocupação alta e saudável de mais de 95%, o que nos permite continuar oferecendo uma boa experiência aos nossos consumidores. Além disso, apesar das dificuldades
que nossos lojistas estão enfrentando, continuamos a ter uma boa geração de caixa operacional, que atingiu R$110 milhões no trimestre, suficiente para cobrir todas as despesas e obrigações financeiras e investimentos no período. Fechamos o trimestre com 1,4 bilhão em caixa e alavancagem ainda baixa de 1,2 vezes dívida líquida e EBITDA. Vale destacar também que operamos em média por 74% das horas regulares e as vendas totais alcançaram cerca de 70% do patamar do primeiro trimestre de 2020. Diante desse cenário, a receita acabou caindo relativamente pouco, considerando os descontos adicionais para dar suporte aos nossos lojistas. Mesmo afetados pelas restrições operacionais, o EBITDA e a FFO atingiram 82 milhões e 41 milhões no trimestre, respectivamente. Nesse ponto aqui, eu ressalto o grande esforço do nosso time para controlar custos e despesas, com destaque, novamente, para uma queda de 20% nas despesas gerais e administrativas. Isso já é uma importante consequência das sinergias da integração após a nossa fusão. Nosso resultado foi muito afetado pelas provisões, em função da nossa preocupação em refletir o risco de inadimplência que a crise ainda pode trazer. Além da provisão normal que a política da companhia já definiria, fizemos uma provisão adicional de R$6 milhões relativos aos recebimentos futuros de lojistas que tiveram descontos. Um dos fatores que certamente influenciou o nosso ótimo nível de ocupação foi a nossa estratégia de convergência do físico com o digital, com fortalecimento das nossas iniciativas omnichannel. Hoje já temos 4.900 lojistas oferecendo produtos em nossas plataformas online. Outra novidade bacana de destacar é a inauguração do nosso primeiro PEG Hub, no Parque Dom Pedro. Uma solução de logística muito importante para um shopping que é líder no seu mercado e fortalecendo ainda mais o seu posicionamento. Vou entrar em mais detalhes sobre essa solução um pouco mais à frente nessa apresentação. Esse trimestre também vale destacar um estudo de caso que fizemos sobre o Manauara, um dos nossos shoppings de melhor performance. Após a reabertura, o shopping teve uma forte recuperação de vendas e fluxo. Apesar de estar na cidade, uma das cidades mais afetadas pela pandemia, vimos que após a vacinação, a recuperação foi muito forte. Agora eu vou passando aqui para o slide 3. Trazemos mais detalhes sobre a nossa atividade comercial. Como disse anteriormente, a gente pode ver que a taxa de ocupação da companhia se mantém acima dos 95%. Essa taxa é maior que a média do setor, mesmo considerando a sazonalidade natural do negócio, que nos afeta mais no primeiro trimestre. Esse indicador é muito importante e ratifica a força e resiliência do nosso portfólio. Outro ponto bem interessante é a quantidade de contratos que foram comercializados. Apesar de todas as dificuldades, o nosso time conseguiu fechar 79 contratos nesse trimestre, um volume ainda maior do que o que a gente assinou no mesmo trimestre do ano passado. Em relação às vendas, aqui no slide 4, complementando o que eu disse anteriormente, podemos ver que as operações foram realmente mais impactadas no mês de março. Mas se observarmos a performance da região norte, que segue uma trajetória muito mais forte e mais positiva. Apresenta melhora no último mês, impulsionada pelas vendas do Manauara, como vai ser detalhado mais na frente. Na frente digital, no slide 6, a gente pode ver aqui que nos últimos trimestres nós vemos implantando diversas iniciativas que têm gerado bons frutos. Agora, falando um pouquinho mais aqui do PEG Hub, este aqui foi a primeira unidade completa inaugurada recentemente, agora no mês de abril, no Parque Dom Pedro. A estrutura do projeto de inovação conecta as plataformas de venda e retirada de produtos, integrando os ambientes físico e digital do shopping e dos lojistas. Nesse ecossistema, o cliente tem um espaço exclusivo para a retirada por drive-thru ou lockers de compras feitas online. O PEG Hub endereça ainda mais uma dos principais dores do varejo digital, a logística reversa, com provadoras de produtos adquiridos online,
viabilizando a troca ou devolução no mesmo espaço de uma forma muito mais ágil e com menor fricção. Além do PEG Hub, nossos shoppings também terão pontos de conveniência para o cliente dentro do mall para a retirada de produtos comprados online para a troca, de forma a reduzir a fricção também nessa modalidade. Continuamos focados em desenvolver nossas soluções que melhorem cada vez mais a experiência dos consumidores, tanto dos nossos parceiros, e assim como melhorando a rentabilidade dos nossos parceiros lojistas. Eu passo agora a palavra para a Dani. Muito obrigado e até mais na sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Rafael. Bom dia a todos. Seguindo agora no slide 8, apresentamos o fluxo de caixa da companhia, com destaque para a geração de caixa operacional, que foi de R$ 110 milhões, suficiente para honrar todas as alocações de recursos no trimestre, mesmo nesse período mais estressado. A alavancagem da companhia permanece em um nível baixo de 1,2 vezes dívida líquida EBITDA, ratificando a força do nosso balanço, que nos permite aproveitar oportunidades de investimento, como a aquisição de participação adicional de 21% no Shopping Leblon, que foi concluída em abril. Já no slide 9, a inadimplência líquida registrada no primeiro trimestre foi de 13,6%, refletindo principalmente a queda no volume de vendas, que afetou a capacidade de pagamento de uma parte dos lojistas. Lembrando que o primeiro trimestre, historicamente, já apresenta uma sazonalidade de desaceleração após o Natal. A PDD também foi, em grande parte, sensibilizada pelos efeitos do agravamento da segunda onda de Covid-19, que impactou a retomada observada nos últimos 2 trimestres de 2020. No slide 11, vamos falar um pouco do nosso compromisso com a sustentabilidade, trazendo algumas campanhas de destaque que foram realizadas até o momento em 2021. O Caxias Shopping criou um espaço exclusivo batizado de Eco House, com o objetivo de ampliar a visibilidade e coleta de material reciclável. No início do ano letivo, os nossos shoppings se mobilizaram para arrecadar doações de materiais escolares e doações financeiras para compra e recarga mensal de chips móveis de internet para alunos da rede pública. Também tivemos pontos de arrecadação de tampinhas de garrafas PET, que são doadas às instituições parceiras e revertidas para a compra de cadeiras de rodas e ração para animais abandonados. Nós reafirmamos o nosso compromisso de incentivo à cultura com o patrocínio ao projeto MAN Rio 3D. É importante reforçar que, na Aliança Sonai, nós acreditamos no poder transformador da arte e no uso da tecnologia para democratizar o acesso à cultura. Durante o primeiro trimestre de 2021, foram concluídas obras viárias no entorno do Shopping Grande Rio. Nós investimos R$ 1,7 milhões nas execuções das obras e doamos 330 mil mudas de espécies vegetais nativas da região, em linha com as melhores práticas de sustentabilidade e lifestyle, visando o bem-estar e qualidade de vida da população local. E, para o Dia da Mulher, nós realizamos uma live com a participação especial da embaixadora da nossa campanha Empodera Ela, a doutora Jaqueline Góes. A doutora Jaqueline Góes é biomédica e pesquisadora brasileira que liderou a equipe que sequenciou o genoma do coronavírus no Brasil em 48 horas. A ação promoveu como reflexão central o papel das mulheres na saúde e na ciência, em reconhecimento à relevância de atuação no combate à pandemia. Vocês podem acessar o conteúdo dessa conversa através do QR Code disponibilizado em nosso release e na nossa apresentação de resultados. Passando agora para o slide 13, apresentamos algumas atualizações sobre os projetos de multiuso no Parque Shopping Maceió e no Uberlândia Shopping. Em Maceió, nós assinamos em 2021 mais 2 projetos de curto prazo para o shopping. Em fevereiro, assinamos a promessa de compra e venda com a construtora R Pontes, especializada em ativos de alto padrão para o desenvolvimento de torres residenciais. Em abril, assinamos a escritura de venda com o UFI Hospital Unimed Maceió para a construção de um hospital de alta complexidade com 140 leitos e possibilidade de expansão futura. Com esses projetos assinados, restam ainda 2 terrenos disponíveis para venda e ainda temos potencial adicional no próprio terreno do shopping. Em abril de 2021, nós assinamos uma promessa de compra e venda para mais um projeto de curto prazo do Uberlândia Shopping. A contraparte é a Terplan, construtora referência em alto padrão, com sede em Ribeirão Preto, e o projeto é composto por 2 torres residenciais.
Adicionalmente, o hotel que foi anunciado no relatório de resultados do segundo trimestre de 20 está em construção e o shopping conta ainda com mais um terreno em negociação. Seguindo agora para o slide 15, vou entrar em mais detalhes sobre o estudo do caso do Manauara Shopping que o Rafael comentou no início do call. O Manauara é um dos empreendimentos mais fortes do portfólio Aliança Sonae. Desde a primeira reabertura em junho de 2020, o shopping, que é líder no mercado local, vem registrando performance operacional de destaque, demonstrando um verdadeiro exemplo de resiliência. Localizado em uma cidade que foi afetada de forma crítica pelo Covid-19, o shopping apresentou recuperação acentuada após cada processo de reabertura, inclusive reportando crescimento de vendas por meses consecutivos. O caso do Manauara Shopping fortalece a tese que shoppings líderes nos mercados onde atuam se recuperarão dos efeitos econômicos gerados pela pandemia em passo acelerado, se tornando ainda mais fortes e influentes na medida em que a crise sanitária seja arrefecida pela vacinação em massa. Obrigado a todos. Vamos abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila, digitando a tecla *2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Por favor, Alex, pode prosseguir. Bom dia, Rafa, Dani, time. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira em relação à ocupação, né? Acho que, como vocês bem demonstraram, né? O primeiro TRI sempre é um TRI que é mais impactado por sazonalidade, mesmo assim ficou bem resiliente. Queria entender se vocês imaginam que esse seria o bottom aqui, né? Em termos de ocupação, olhando aqui para a atividade de comercialização, né? Caiu um pouco comparado com o quarto e terceiro TRI, mas acho que tem um efeito de março aqui também, né? Então, foi um número forte. Vocês já estão vendo aí uma aceleração na demanda por pontos, ou seja, a perspectiva aqui é de uma melhora de ocupação para frente mesmo. E a segunda pergunta é em relação a essas vendas de terrenos aí que vocês mencionaram, adjacentes ao Parque Shopping Maceió e a Uberlândia. Acho que o propósito maior é mesmo adensamento da região, né, desenvolver, mas vai ter algum impacto financeiro também aqui no segundo TRI que dá para destacar, ou assim, é pouquíssimo relevante aqui a questão da venda e a mais os projetos de adensamento da região que devem ter um upside? Obrigado, Henrico. Vamos lá. Alex e Henrico, né? São os dois. Bom, em relação à ocupação, claramente o pior passou. A gente já está assinando o contrato de demanda alta por regiões diversas, né? E não só regiões menos afetadas, né? Como a gente falou aqui, vendas que estavam mais resilientes como Norte e Nordeste, mas também no Rio de São Paulo. Cidade comercial também forte, o que nos surpreendeu um pouco mais, e principalmente aqui em São Paulo, por conta da dificuldade dos horários de operação. Mas mesmo aqui a gente está tendo uma boa demanda por áreas, então isso nos dá um bom otimismo de que é um cenário positivo de ocupação. A gente espera que tenha sido o bottom. Obviamente o mês de abril foi um mês ruim ainda, né, porque as atividades ainda estavam com muitas restrições, muito fechadas, até mais do que o mês de março, mas agora, maio, a recuperação veio bem positiva, o Dia das Mães foi bem, então está tudo demonstrando que a vacinação tem um impacto muito importante e positivo para o setor e para o varejo como um todo. Então, do lado de ocupação, eu acho que o pior já passou, sim, e a gente tende a aproveitar. Acho importante destacar que a nossa estratégia, desde o início da crise, né, como a gente falou de vocês, para vocês no início do processo de fechamento e reabertura e tal, a gente tem uma perspectiva. O nosso principal objetivo
era preservar a experiência do consumidor assim que fosse reabertos os shoppings. Obviamente que a gente tinha também o objetivo de preservar a rentabilidade e continuar recebendo os aluguéis, mas a gente sabia que o mais importante era, olhando para frente no longo prazo, era ter os shoppings bem ocupados. Então, de fato, a gente preservou a ocupação como nossa prioridade e esse trimestre vocês já viram que a gente, apesar das restrições, geramos um bom caixa operacional, né? Então foi um equilíbrio bom, né? Pelo fato de termos os shoppings bem ocupados, fica obviamente mais fácil de também recuperar, ganhar mais aluguel e diluir custos, né? de ocupação dos shoppings e principalmente por não ter que pagar condomínio nos shoppings que eventualmente tenham uma vacância. No ponto de vista de resultado, a gente, de fato, do ponto de resultado de incorporação, a gente tem os dois objetivos aqui. Aumentar a densidade da área de forma qualificada e também rentabilizar o nosso capital empregado em terrenos, né? Então, esses dois projetos de Maceió devem gerar resultado de lucro na casa de uns 20 milhões de reais a partir do segundo trimestre. Não sei se vai entrar tudo no segundo trimestre ou parcelado, mas a gente tem aí um P&L de uns 20 milhões de reais para registrar. E tem outras coisas importantes sendo feitas, né? Então, sim, de fato, vai gerar resultado, as permutas são interessantes e tem caixa também, porque alguns desses terrenos são vendas caixa, né? Como o caso do hospital, é um projeto que foi venda caixa, então a gente vai receber dinheiro mesmo, não só o resultado de lucro financeiro a ser acruado no futuro. Então, isso faz parte da nossa estratégia. Aqui, a gente entende como um business a companhia, né, de desenvolver esses entornos. E quando o Dom Pedro começar, vocês vão ver que é um impacto muito forte, de fato, não só em resultado, como em adensamento de área, que é o objetivo comum aqui. Obrigado pela pergunta. Entendi, Rafa. Ficou bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Oi, Rafa, Dani, obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre o endividamento de vocês, né? Ele é baixo, não deve ter EBITDA, mas entre os índices tem 21% ali em pré e o resto é CDI e inflação, que tem viés altista, né? CDI certamente, inflação também está um pouco mais alto. Então, se vocês acham que tem alguma coisa para fazer aí, algum hedge para se resguardar da subida de CDI e de inflação, então ir um pouco mais para pré, ou se, por outro lado, esses aumentos já estão no preço e o curso ótimo aí de ação é, de fato, ficar como está. E a segunda pergunta é sobre o inquilino. Eu vi que a Chevrolet colocaram que entraram no Shopping Grande Rio. Queria entender se de fato é uma loja dentro do shopping. E aí eu pergunto isso porque, olhando lá para fora, né, a Tesla é um dos inquilinos mais incitantes do mercado americano, né? O mercado americano tem vários problemas, o mercado de shopping americano, mas a Tesla ela tem uma estratégia de ter muita loja em shopping. De fato, é algo que os shoppings americanos geram um fluxo bom e ela tentando disruptar esse business de car dealership, né? Então, a loja, segundo a Tesla, ela acha que você pegar um cliente no shopping, você pega ele mais desprevenido, ele não está pensando em comprar um carro, então ele está mais propenso a entrar no carro, está com a família e etc. Então, eles estão... É o que deu certo lá nos Estados Unidos. Então, a pergunta é se aqui no Brasil vocês acham que você pode ter uma presença maior de montadoras dentro de shopping e também se, de fato, por exemplo, essa Chevrolet ela carrega o estoque e a venda é feita e boletada no shopping, entra para o Same Store Sales e overrent de vocês, ou não, é mais um showroom mesmo, um guide shop, e a pessoa acaba comprando online e a venda não é capturada pelo shopping. Obrigado, era isso. Oi, Mazzini, obrigado pela pergunta. Eu vou responder a segunda aqui, depois eu passo para o Carlos responder a primeira sobre estrutura de capital e estrutura de endividamento da companhia. Primeiro sobre o Grande Rio, de fato aquilo é a loja da Chevrolet, da GM, é uma loja de fato de uma área que estava ociosa na parte externa do shopping.
bem do lado onde inaugurou a Decathlon, e é um contrato de aluguel de longo prazo normal, só que não tem overage rent, é um aluguel mínimo, tal como a gente costuma fazer com esse tipo de situações diferentes, né? Primeiro, a nossa realidade, como eu já falei algumas vezes aqui para vocês, é muito diferente da realidade americana, né? A gente tem um shopping com muito mais diversidade de tenants do que nos Estados Unidos. Eu já falei algumas vezes aqui, os analistas no Brasil olham muito o mercado americano para comparar com a gente, porque é um erro, né? O mercado certo para se olhar para comparar com o Brasil é olhar a Europa em desenvolvimento, a Europa do Leste, né, que se chama, ou o mercado da Ásia, né? Não dá para comparar com os Estados Unidos, é um mercado completamente diferente. A penetração no México de área por metro quadrado em relação ao Brasil já deve ser o dobro. Então, não dá para comparar o que a gente está falando, o que é o Brasil com os Estados Unidos, e já insisti isso algumas vezes. E pode olhar, na China deve ter sido inaugurado mais de 40 shoppings no ano passado, enquanto aqui a gente estava nessa crise danada, né? Mas os Estados Unidos, de fato, não é uma boa comparação. Mas a gente acha que sempre é interessante trazer operações diferentes para os shoppings quando há áreas disponíveis que comportem aquele determinado tipo de novo perfil de tenant, né? Então, em alguns mercados, como no Grande Rio, que é um grande polo, né? Um shopping que é um grande polo regional de atração para diversos fins, né? Um shopping de serviços, de vendas, de frequência alta e também alguns perfis de clientes também só de fim de semana. Então, faz parte desse tipo de operação, né? E talvez quando a Tesla vier para o Brasil a gente vai ter mais desses aí, mas por enquanto a gente não tem nenhum contrato com a Tesla, mas espero que a gente possa ter logo, sim, vai ser muito legal. Agora, eu acho que um outro ponto que eu queria destacar, acho que não sei se você vai ter alguma pergunta sobre isso ou não, é sobre a performance sem considerar o efeito da ajuda temporária do governo, né, do Corona Voucher, que era uma pergunta muito recorrente nos últimos trimestres, sobre quanto que as nossas vendas estavam sendo impactadas por isso. Eu acho que esse momento agora é um momento bem interessante, que a gente viu Manaus, Belém e Maceió como os nossos principais destaques de venda, né, de recuperação de vendas muito forte, né, inclusive Manaus crescendo em relação a 2019, né, comparado com 2019, os outros ainda não crescendo em relação a 2019, mas com números muito mais próximos, sem Corona Voucher, né? Então, mostra que, de fato, com a volta na normalidade de horários e normalidade de funcionamento, os shoppings, principalmente os nossos shoppings que continuaram muito bem ocupados e com um serviço muito bom para o consumidor, a gente continua tendo a capacidade de atração, de fluxo e de vendas nos nossos shoppings. Então, eu acho que vale destacar esse ponto, porque era uma das dúvidas que, obviamente, todos nós tínhamos, né, de como que seria o impacto, a reabertura nesses mercados. Esses mercados estão se mostrando muito resilientes. Os 3 melhores mercados até agora da companhia são Manaus, Belém e Maceió, que são mercados em que não teve o efeito da ajuda emergencial, do auxílio emergencial, e mesmo assim as vendas foram muito bem nesses últimos 2 meses. Vou falar e passar para o Carlos responder a questão do endividamento. Oi, Mazini. Carlos aqui, bom dia. Bom, você tem razão, o endividamento nosso é baixo, né, como vocês sabem, e a gente tem uma diversificação entre os índices, né? Já é uma estratégia nossa, a gente gosta de ter essa diversificação entre os diversos índices, e até por isso que a gente não tem mais em CDI, né? Porque a gente preferiu, e a nossa estratégia prefere ter também outros índices no portfólio. Tem alguma coisa para fazer? Tem sim, a gente tem acompanhado, né, obviamente, a evolução das taxas de mercado, mas de uma forma oportunística. Se a gente vier fazer mais alguma coisa, de uma forma oportunística. Não prevejo nenhum shift muito grande em relação à nossa indexação aos diversos índices que a gente tem hoje na companhia. Tá bom?
Perfeito, pessoal. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Fine Oring, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rafa, bom dia, Dani. Tenho uma pergunta, na realidade é sobre o diferimento do aluguel de março. Vocês poderiam me explicar um pouquinho mais como é que foi feita essa questão do diferimento? Que mês os tenants vão pagar? Para que tipo de tenants vocês permitiram esse diferimento? E se vocês acham que vocês já estão suficientemente provisionados para um eventual não pagamento desse aluguel diferido? É isso. Obrigada, pessoal. Bom, oi, Fanny. Na verdade, o que a gente fez em março, a gente simplesmente para satélites, a gente aplicou um desconto condicionado ao pagamento de condomínio e fundo de promoção e postergamos para julho o pagamento do aluguel. Então, isso foi a razão do nosso PDD, da nossa provisão adicional, e a gente entende que a gente está bem provisionado, sim. Inclusive, a gente acha que a gente acabou fazendo mais, essa provisão foi em adição ao que seria a nossa política, então a gente entende que está bem coberto o nosso provisionamento. Acho que o mais importante aqui é que com isso a gente continuou preservou a geração de caixa e não esquizou o lojista satélite, né, que é quem obviamente vem sofrendo mais, especialmente o pessoal de alimentação. Obviamente que tiveram condições específicas em algum caso a caso, de shopping a shopping. Em alguns lugares a gente pôde cobrar mais, outros lugares cobrando menos, mas em geral essa política tem sido bem sucedida, porque a gente tem conseguido manter ocupação e tem conseguido receber, né? Vocês viram que no quarto tri nossa geração de caixa tinha sido bem forte, apesar, né, das restrições, e no primeiro tri também, eu acho que gerar 110, 120 milhões de caixa nesse cenário também foi bem razoável, né? Então acho que tem funcionado bem, a gente tem recebido atrasados, também eu acho que é um bom indicador. Então a relação com o lojista, apesar de todas as dificuldades, está boa. Tá ótimo. Tá bom, Rafa. Obrigada. Viu? Obrigado, Punim. Lembramos que para fazer alguma pergunta, por favor, digitem *1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, Elvis, pode prosseguir. Bom dia, Rafael, Carlos, Dani, time. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, sobre consolidação no varejo, né? A gente tem visto, né, um movimento de consolidação com aquisições, fusões nos últimos meses. E queria entender se esse poder de barganha maior dos lojistas, de certa forma, pode impactar ou afetar possíveis novas renegociações e renovações de contratos, tá? E aí a minha segunda pergunta, um pouco ainda nessa linha, é sobre os franqueados e os pequenos lojistas, né? Se vocês viram, ou têm visto ainda um movimento de consolidação também nos franqueados, né? Com franqueados maiores, mais capitalizados, talvez assumindo pontos de franqueados menores. E se isso também, de certa forma, poderia mudar um pouco do poder de barganha que esses lojistas menores, né, eventualmente têm com relação a vocês, com relação a renovações e negociações. É isso. Obrigado. Obrigado, Elvis. Eu vou responder essa. De fato, a consolidação do varejo é uma tendência que deve continuar acontecendo, já vem acontecendo no Brasil gradativamente, né? É normal que após uma crise haja uma aceleração e depois uma normalização no processo, né? Do mesmo jeito que deve haver consolidação em outras indústrias pós-crise. É sempre normal, né? O forte acaba aproveitando para ganhar mercado em relação a alguém que tenha ficado mais frágil no momento de dificuldade na crise. E a gente tem se preparado para isso, porque a gente também vem consolidando, né? A nossa companhia é fruto de uma das maiores consolidações que a indústria já fez aqui no Brasil, e a gente vem... Eu acho que o exemplo bom assim, o nosso leasing spread está positivo, foi positivo no ano passado, apesar da crise, né? Porque a gente conseguiu negociações em shoppings que eram bons shoppings, mas que
não estavam ainda com o seu custo de ocupação refletindo essa qualidade. Então, eu acho que tanto o varejo se consolidar, como nós nos consolidarmos, vai fazer com que o poder de barganha continue equilibrado, né? Hoje, eu acho que a gente já tem uma situação de equilíbrio bom, e a gente tem conseguido trazer novos produtos, né, digamos, novos players para os shoppings, que também é algo interessante para a nossa diversificação de base. A parte positiva da consolidação é que a gente passa a lidar com empresas mais organizadas e com maior poder de investimento, né? Então, consequentemente, com maior poder de expansão. Então, todos esses caras aí que estão consolidando, quando eles reportam seus resultados, eles precisam anunciar aumento de lojas, expansão geográfica, expansão em segmentação de produtos e tal, que são coisas que são muito benéficas para a gente, né? Todos esses recentes IPOs são caras com que nós temos assinado novos contratos de aluguel e trazido novas operações para os nossos shoppings. Então, tem sido benéfico, no final, essa capitalização que o varejo teve com os IPOs e com a recente onda de consolidação. Os franqueados pequenos a gente não tem, e lojistas pequenos, a gente não tem visto consolidação relevante. Algumas vezes tem troca, né, de contratos, né, de franquia. Ano passado, a gente isentou taxa de transferência entre franquias, exatamente para poder estimular esse processo. Então, a gente tem um monitoramento bom do que tem acontecido nesse sentido, mas nada muito concentrado ou relevante de que a gente possa apontar aqui como uma tendência, como aconteceu no varejo. Tá bom? Obrigado. Perfeito, Rafael. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Oi, bom dia. Duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre as condições desses novos contratos. Se não me engano, foram quase 80 contratos aí que vocês assinaram durante o trimestre. Enfim, imagino que grande parte deles talvez ali mais para o começo do que para o final dos lockdowns, mas só se pudesse falar um pouco das condições, do tipo de mix, enfim, se está saindo, sei lá, restaurantes, entrando serviço ou algo do tipo. E também sobre as provisões, enfim, vocês comentam dessa provisão adicional de 6 milhões, né? Aqui, enfim, o que a gente queria entender um pouco é quanto isso representa do total que foi, de certa maneira, postergado, né? Obviamente, você falar isso, a gente descobre qual foi o desconto, mas, enfim, tentar entender um pouco se 6 milhões, de fato, é muito conservador. A gente poderia até, de repente, ver uma reversão aí, assumindo que não tem mais lockdown e agora a gente consegue, enfim, tocar a vida aí, os shoppings abertos, ou se 6, de repente, é pouco pro total, enfim, não sei se dá para tentar relativizar um pouco. É isso, obrigado. Mota, obrigado pela pergunta. Em relação aos segmentos, foi bem diversificado esses últimos contratos. Desde o quarto tri, na verdade, quando a gente comentou, a gente tem visto, por exemplo, moda feminina voltando a ter contratos, né, e a ter demanda por áreas novas e ganhando net gain em termos de exposure para o portfólio. Isso que era um efeito que já vinha numa tendência negativa já há 2, 3 anos. Então, esse trimestre especificamente, a maior parte foi em moda, mas bem diversificado ainda, com alimentação e serviços de saúde, estética também crescendo bastante. Cosméticos também, acho que é o quarto segmento de maior crescimento. Os contratos são normais, contratos comerciais normais, não tem grande alteração nesse sentido. E também com a mesma média de aluguel mínimo e aluguel percentual, tudo normal. O que a gente tem visto é uma demanda maior, apenas com um lead time de assinatura de contrato, um lead time pior, por conta da incerteza das reaberturas, né? Então, como a gente está no meio da reabertura, o pessoal está esperando um pouco para assinar. Mas mesmo assim, foram 80 contratos, né, como você falou, o que é muito comparado com o que era os diversos que a gente tinha. A gente tinha uma média de 60 contratos por trimestre, então 80 é um número positivo, de fato.
de assinaturas. Em relação à provisão, eu entendo que a gente está muito bem coberto, acho que esse número foi, digamos, entre aspas, mais para o lado conservador, mas eu vou deixar o Carlos comentar uma questão mais no detalhe. Oi, Mota. É claro que a provisão, né, você sabe disso, a provisão para devedores duvidosos, ela tem muito de expectativa, né, e de histórico do que tem acontecido. Como as taxas de inadimplência têm aumentado, consequentemente as provisões aumentam. Mas nesse caso em particular, a gente resolveu reforçar essa provisão, obviamente, porque ainda no mês de abril, né, muitos shoppings ainda estavam fechados, a gente ainda está tendo bastante negociações com os lojistas, né? Então, a gente está bem provisionado, como o Rafa falou, a gente resolveu ser mais conservador aqui nessa área. Se a gente for olhar historicamente, o que deve acontecer? Assim que a economia se recupere e os shoppings voltem a abrir, a gente vai ter as negociações com os lojistas e vamos acabar recebendo, né? Não é esperado que o lojista fique em default, né, com a companhia. As taxas efetivas de recebimento são muito altas, né, historicamente. Então, assim, há de se esperar que os shoppings voltando a abrir e as vendas dos lojistas se recuperando, a gente deve, obviamente, ver uma queda na constituição de provisões e até alguma reversão. Mas óbvio que isso depende muito ainda do que a gente vai ver pela frente, né, em relação à pandemia. Mas historicamente, sim, a gente deveria esperar uma melhoria substancial daqui para frente. Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ralf. Valeu, obrigado, Mota. Lembramos que para fazer alguma pergunta, por favor, digitem *1. Por favor, aguardem, enquanto recolhemos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Rafael Salles, para as considerações finais. Muito obrigado a todos pelo interesse novamente pelo nosso resultado. Nos próximos trimestres a gente volta a conversar. Um abraço, obrigado. Obrigado. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Allianz Sonai está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora. Tenham um ótimo dia.